Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20 horas, onde meu objetivo é responder dúvidas, perguntas específicas da galera que está acompanhando a live ali comigo ao vivo. Por que eu faço isso? Porque todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos, 2 posts, é muito conteúdo e é normal, você vai aprendendo, vão surgindo novas dúvidas, fruto até do aprendizado. Então uma vez por semana eu paro, já faço isso há mais de 80 semanas, eu paro justamente para responder essas dúvidas que aparecem para mim ali ao vivo. Quarta-feira, 20 horas no meu Instagram, @marinovinicius. Se você não participou da última, você pode participar da próxima, não tem problema nenhum. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Vou fazer um aporte único. Faz sentido nesse momento eu montar minha Magar com mais anteações e comprar ações depois? Beleza, vamos lá. O que é a Magar? É a carteira de investimentos que faz naturalmente a gente conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. De forma inevitável. Não é um processo em que a gente tem uma capacidade técnica maior que a das outras pessoas e com isso consegue ter rentabilidade nas altas e nas quedas da bolsa. Não. Calça a sandalinha da humildade é a metodologia que faz a gente conseguir chegar lá. Só que, vamos lá, você quer investir mais em anti-ações agora e comprar ações depois. O que você está fazendo aqui, você está chutando. Você está chutando para um lado. Você está achando que as ações vão cair e que as anti-ações vão se valorizar e por isso você quer investir mais em anti-ações. Isso é um sabotador grande. Por que é um sabotador grande? Porque você está apostando, você não está investindo. Você está fazendo uma aposta. Eu acredito, eu julgo que agora é um momento melhor para investir em anti-ações do que investir em ações. E aí você está chutando. Só que, muitas vezes, a gente passa por um buraquinho muito pequeno, o cenário mais improvável se materializa e a gente acaba dando uma bola fora. Por exemplo, está acontecendo agora uns estouros na China. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o caso da Evergrande, uma incorporadora imobiliária chinesa que está com as dívidas atrasadas, tem todo um contexto lá. A possibilidade de ir à falência, uma das empresas mais endividadas do mundo, 300 bilhões de dólares em dívidas, pode gerar uma crise semelhante a 2008 se tudo der errado. Só que, na verdade, essa crise da China, esse superendividamento que várias empresas têm lá e está estourando agora, isso já é histórico. Desde 2015, na minha cabeça, a China deveria ter entrado em crise. Se eu investisse com base naquilo que eu achava que ia acontecer e ficasse sem investir em ações por conta disso, porque quando a China entrar em crise, Jesus nos acuda, as ações vão cair por baixo 50%, 60%, sendo generoso, por conta do tamanho da economia e do nível de relação comercial até que o Brasil tem com a China. Se eu tivesse deixado de investir em ações desde lá, eu teria deixado de ganhar muito dinheiro. Então, eu me blindo de querer apostar no que eu acho que vai acontecer, porque eu entendo o meu lugar do mundo. Sério, poxa, Vinícius, você acha que isso é tão ruim assim? Não, eu entendo o meu lugar no mundo. Eu sei que eu tenho a mesma capacidade de ver o futuro que um chimpanzé. Eu não fico chutando para um lado ou para outro. E tem mais. Agora, o risco está mais evidente de que as ações possam cair para caramba, de que tenha uma crise na nossa economia, de que tenha uma crise global. Só que esse risco ele já está materializado nas quedas que já aconteceram. Pode cair mais? Pode. Só que não tem por que eu chutar. Não tem por que eu pesar para um lado. Eu não consigo prever o futuro igual. Então, se eu monto a Magar da forma certa, com os percentuais corretos, pronto, é isso que eu tenho que fazer. E eu vou curtir minha vida, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu posso esquecer meus investimentos que eu não vou precisar me preocupar. Meu Deus, a taxa Selic vai subir mais que o esperado, não vai subir tanto, como que está a inflação? Dane-se, não importa. Por quê? Porque quando você monta a Magar da forma certa, você está preparado, você está preparada para qualquer cenário que vem pela frente. Você não depende de algo subir para lucrar. Agora, quero ter mais anti-ações agora. Mais do que eu deveria, com base no planejamento que eu fiz, que eu defini que ia investir tanto por cento. Aí você vai depender das anti-ações subirem para você conseguir ter resultado. Entende? Então, o método ele existe justamente para que você não precise ficar pensando, será que eu tenho que investir mais nisso agora ou nisso? Não, você tem que seguir a base. Você tem que definir os percentuais que você vai investir em cada coisa, você vai lá e investe aqueles percentuais. À medida que você for aportando mais dinheiro, investindo mais dinheiro, você vai fazendo como tá. Eu sei que você é investidor sempre em alta. Você vai lá, assiste a aula do módulo Automatizar, do programa, que o nome é Como Saber Onde Investir Todo Mês. E você vai aumentando a exposição dos investimentos gradativamente, tá? Se você chutar para algum dos lados,
Você tem 50% da chance de estar certo, 50% da chance de estar errado. E aí? E aí virou uma aposta, não é mais investimento. E aí você não vai ficar em paz, porque você sabe que não está seguindo o caminho. Você sabe que não está seguindo o método. Você está chutando, com o objetivo de ter um ganhozinho a mais. Só que no chute, você vai acertar algumas vezes e vai errar outras. E no fim das contas, você só vai perder tempo. Só vai perder tempo. Talvez até perder rentabilidade. Depende de como você conduzir isso, tá? Então, faz sentido? Não, não faz sentido. Segue o método. Quer uma dica? Quer ter o resultado? Segue o método. Próxima pergunta. Se a taxa Selic chegar em 7,25%, vai chegar com certeza, tá? O Banco Central hoje elevou a taxa Selic para 6,25%. Já avisou que na próxima reunião vai aumentar para 7,25%. E se a inflação vir maior do que esperado, pode ser que até que eleve mais, tá? Então vai chegar. Vai passar então a renda fixa até a rentabilidade de alguns fundos imobiliários que eu invisto. O que eu tenho que fazer? Manter investindo nesses fundos imobiliários até eu fazer a minha reanálise anual? Então vamos lá, Seguinte, a gente tem um objetivo. Quando a gente investe em fundo imobiliário, dentro da metodologia, a gente tem um objetivo primário de investir em fundos imobiliários e a gente tem um objetivo secundário ao investir em fundos imobiliários. Qual é o objetivo primário? O objetivo primário é eu ter uma geração de renda mensal isenta de imposto de renda, que é o que a gente tem hoje, para eu pegar esse valor, unir com o valor que eu vou investir todo mês e eu aportar mais dinheiro, poxa, Vinícius, no início estou recebendo R$2, R$3. Tudo bem, começa com pouco e quanto mais você for investindo, mais você vai recebendo esses rendimentos. Mas a ideia é que com o passar do tempo você junte o teu aporte com o rendimento que você recebe mensalmente e você foca em investir onde é uma maior oportunidade de investimento agora. Porque assim você vai estar todo mês aproveitando a oportunidade, todo mês comprando aquilo que está mais barato, todo mês comprando aquilo que está em promoção. Essa é a lógica, esse é o objetivo primário. Agora, existe também um objetivo secundário de investir em fundos imobiliários. Qual é esse objetivo secundário? É a gente ter ganho de capital. Ou seja, eu ganhar com a valorização da cota. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente se depara num momento em que, o rendimento da renda fixa está chegando perto do meu rendimento do fundo imobiliário, será que eu devo deixar de investir? Isso aqui é um grande sabotador, porque a gente esquece desse objetivo secundário aqui. Vamos traçar um cenário em que a gente deixaria de investir em fundos imobiliários, tá? E passaria a investir em renda fixa, porque está rendendo quase a mesma coisa. O que vai acontecer? Eu vou reduzir o meu risco, porque eu vou estar saindo do investimento em renda variável e vou para em renda fixa, então vai parar de oscilar, tá? E eu vou ter um rendimento fixo, específico, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, nesse caso do exemplo. Só que o que acontece? Quando o país sair do momento de crise, ou quando a taxa Selic voltar a cair, porque isso é normal, tudo na economia se comporta em ciclos. Taxa Selic sobe, cai. Inflação sobe, cai. Ações sobem, cai. Dólar sobe, cai. Rendimento da renda fixa sobe, cai. Tudo é cíclico no capitalismo. Quando a taxa Selic voltar a cair, o que vai acontecer? Você vai vender um pouco da renda fixa e vai voltar a comprar fundos imobiliários. Tá? Só que quando a taxa Selic voltar a cair, o preço dos fundos imobiliários já vai estar mais alto. Então, se você vender os fundos imobiliários agora, você vai vender um preço mais baixo e depois vai recomprar um preço mais alto. E no meio desse período de tempo, você vai ter a mesma rentabilidade, tanto em fundo imobiliário quanto na renda fixa. Você percebe que não é uma boa escolha? Porque agora você vai vender por um preço. Futuramente você vai comprar por um preço superior. Tá errado. Não é melhor você manter o fundo imobiliário, porque além do rendimento, o rendimento ele não está tão atrativo em relação à renda fixa como estava antes. Mas, depois que a taxa Selic cair, é natural, os fundos imobiliários sobem. Os preços das cotas dos fundos imobiliários sobem. Só para você ter uma noção, depois da última crise que a gente teve, ali no final de 2016, né, o grosso da crise entre 2014 e 2016. De 2016 até o final de 2019, os fundos imobiliários mais que duplicaram de preço. Em média, alguns subiram muito mais. Então, se eu, ao invés de trocar para renda fixa, eu continuar nos fundos imobiliários, eu vou ter o meu rendimento, que vai estar tão atrativo quanto o da renda fixa, e além disso,
eu vou ter essa valorização da cota, que sim, com tranquilidade pode duplicar no momento que a gente sai de uma taxa Selic alta para uma taxa Selic mais baixa. Vai duplicar? Não sei, não tem como prever o futuro. Mas você entende que você tem esse ganho adicional que você não tem na renda fixa? Ou no investimento comparável com um fundo imobiliário e pelo menos não tão evidente, tão forte? Porque você pode ter a marcação a mercado na renda fixa. Só que, se você vender agora, você vai vender a um preço mais baixo, vai recomprar um preço mais alto depois. Não faz sentido. E outra, você pode buscar fundos imobiliários que tenham um dividend yield maior, que tenham um rendimento maior, tá? Por exemplo, outros setores. Por exemplo, setor agro tem alguns fundos imobiliários com um rendimento maior. Mas isso não significa que você tenha que trocar, entende? Você só precisa mudar a chave, mudar o foco. Poxa, o objetivo primário realmente não vai estar sendo muito atingido, não. Que é eu ter uma rentabilidade, um rendimento todo mês, maior que a renda fixa. Mas eu ainda tenho um objetivo secundário. Se eu deixo de investir em fundo imobiliário e passo para renda fixa, eu vou deixar de ganhar 50%, 100% de rentabilidade ali em 5 anos, em 7 anos. Entende? Em troca de ganhar 1% a mais na renda fixa. Ou de ficar empatado. Entende? Então eu trocar 50 por 10 não é jogo. Se você fizer essa transição, você vai estar trocando. Você vai estar me dando 50 reais, eu vou estar te dando 10. Então não faz sentido não. Mantém até a reanálise. Isso é o que eu vou fazer. E caindo mais, eu compro mais. Por quê? Tá ainda mais barato. Continua me entregando rendimento. Se cair mais, ficar mais atrativo, porque o rendimento dificilmente vai mudar. Principalmente os do tipo que a gente investe, que é super diversificado, né? E o dividend yield vai aumentar, então a atratividade vai aumentar, o preço vai cair, fica melhor ainda. Eu continuo comprando. Próxima pergunta de hoje. Nesse momento, eu devo continuar comprando dólares? Depende. Você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Essa é a pergunta número 1, tá? Vou supor que a resposta é sim. Se você me segue, o teu objetivo é lucrar nas altas e quedas da bolsa. Se você não quer fazer isso, aí você está seguindo o cara errado, tá? Mas... beleza, você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Agora tem uma segunda pergunta. Você sabe quando vão ser as altas e as quedas da bolsa? Você sabe se a partir de agora as ações vão continuar caindo, vão voltar a subir? Ah, Vinícius, eu tenho um especialista que eu acompanho há bastante tempo. Para de se enganar. Olha para as expectativas do Banco Central. Olha para as expectativas das maiores e melhores e mais bem pagas equipes de análise econômica do Brasil e do mundo. Todas erram todo santo ano. Nenhuma projeção, tendência bate com a realidade. Tanto que eu afirmo categoricamente que tendências não existem. É claro que se eu falar 30 projeções durante um ano, alguma eu vou acertar. E o que muitas pessoas fazem? Elas pegam só aquelas que elas acertaram e divulgam para todo mundo. Eu poderia falar várias coisas, eu poderia me promover de várias formas. Há muito tempo eu falo sobre a chance da inflação bater em 10% ao ano. Sobre a chance da taxa Selic, quem me acompanha há mais tempo sabe, da taxa Selic bater em 10% ao ano. Muito falei que o dólar poderia chegar a R$6, só que não faz sentido eu ficar me promovendo com base nisso. Seria imaturidade da minha parte. Por quê? Eu só foquei nas possibilidades. Se eu chutar 50 possibilidades, uma ou duas vão se materializar. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Quando eu não sei o que vai acontecer, e eu entendo, porque assim, ninguém sabe. Existem as pessoas que se enganam, existem as pessoas que entendem que não sabem o que vai acontecer. Quando eu entendo o meu lugar no mundo, e eu sei que eu não consigo prever o futuro, eu entendo, eu preciso me preparar para qualquer cenário. Ao invés de lá em 2015, como eu comentei, eu me preparar para existir uma crise na China e, por consequência, impactar o mundo todo e gerar uma crise internacional, eu me preparei para isso e também para um cenário da China não entrar em crise. E o que aconteceu? O menos provável. A China não entrou em crise. E eu continuei ganhando dinheiro igual. Se eu tivesse me preparado só para um cenário específico, aí o que tinha acontecido? Eu teria deixado de ganhar dinheiro. Deixar de ganhar é mais ou menos a mesma coisa que perder. Perdi uma oportunidade. Tá? Então, dólar é um investimento do tipo anti-ação. Se eu tenho ação e eu quero lucrar nas altas quedas da bolsa, eu preciso ter dólar. Ponto. Ah, Vinícius, mas o dólar subiu 4% nos últimos meses aí, nos últimos 2 meses. Gente, 4% não é nada. O dólar pode dobrar ou, quem sabe, triplicar. Vinícius, não tem como. Pois é, eu escuto isso desde o dólar a R$3.
Não tem como duplicar, não tem como subir 50%, não vai chegar a R$4, não vai chegar a R$5, não vai chegar a R$6. Eu escuto isso muito. Só que as coisas... Imagina você com a cabeça lá em 2011, quando o dólar era 1,50. Você acreditava... Volta, 10 anos atrás. Você acreditava que algum dia o dólar ia chegar em R$5? Não, hoje se bate R$5 é todo mundo... Meu Deus, o dólar tá caindo, que horror! Você entende? Tem coisas que parecem... malucas, só que elas acontecem. A gente só não tem capacidade de contemplar isso. Então, poxa, dólar subiu 4%. Gente, isso não é nem o cheiro do que pode subir. Tanto que eu fiz uma live na última segunda-feira, onde eu falei justamente isso. Tá tendo agora uma janela de oportunidade para quem não tem anti-ações ainda. Por quê? A gente viu aí nos últimos meses uma movimentação de curto prazo que parece que é a Bolsa de Valores dizendo assim, ó, aproveitem, se protejam agora, porque depois a gente não sabe o que vai dar. Pode dar problema. As ações caíram em média 15%. Com a alta que a gente teve hoje aí, que foi mais ou menos 2%, diminuiu um pouco essa queda, mas caiu mais ou menos 15%. Enquanto isso, o dólar estava subindo 5%. O normal seria uma alta muito mais forte do dólar. Então, para quem ainda não tem anti-ação, é uma oportunidade absurda de investir em anti-ação. Nessa anti-ação que é o dólar. Absurda. É um negócio abissal. Geralmente o impacto ele é mais forte. Então, se você quer se proteger de um cenário muito pior, que pode acontecer, crise no Brasil... por conta desse aumento da taxa Selic, isso interfere nas empresas, isso interfere no desemprego, isso interfere na economia como um todo, possibilidade de crise internacional, poxa, eu não vejo um momento melhor. Eu não vejo um momento melhor, tá? Se você está com medo que já subiu bastante, 4% não é nada. Espere 100, sabendo que pode ser 200, sabendo como pode cair também. Como que eu sei se eu tenho que continuar comprando? Eu não sei. Como que você vai saber? Onde você tem que investir? Antes de investir, você tem que definir quanto por cento do seu dinheiro você vai investir em cada investimento. Tanto por cento em ações, tanto por cento em dólar, tanto por cento em ouro, tanto por cento em fundo imobiliário, tanto por cento em renda fixa. Ponto. Definir isso. A partir de agora, no próximo mês, quando eu for investir, eu vou ver quanto agora, depois das oscilações que teve nesse mês, as ações representam da minha carteira de investimentos, da minha combinação de investimentos. Eu tinha definido que eu teria 40% do meu dinheiro em ações, 10% do meu dinheiro em ações. Agora eu tenho 20%. Opa, eu tenho que voltar para aquela configuração inicial. Então, se eu definir 40% e eu tenho 20%, eu tenho que investir mais em ações, não em dólar. Se eu definir 10% e agora tenho 20%, opa, eu não tenho que focar em ações porque tem peso demais aqui. Vou investir em outra coisa, talvez em dólar. Então, você tem que primeiro planejar, definir o quanto você vai ter investido em cada investimento e a partir disso você vai saber o que você tem que comprar e o que você não tem que comprar. Tá bom? Se você não tem nada de dólar e investe em ações, eu no seu lugar investiria em dólar. Se você já tem dólar e ações... Aí, e já tem todos os investimentos que fazem parte do método, aí depende. Quanto por cento do teu dinheiro deveria estar investido em dólar? Quanto por cento tem hoje? Se tem menos do que deveria, você tem que comprar. Se tem mais do que deveria ou tem igual ao que deveria, você não precisa comprar. Próxima pergunta, ó. Tenho ações da BRFS3 com desvalorização de 48%. Não acredito em recuperação. O que você acha? Vendo ou não vendo? Deixa eu só tirar uma dúvida de como que está o endividamento dessa empresa, que na minha cabeça está estratosférico. Vamos lá, ó. Tô tendo uma queda de 48% com essa ação. O que eu faço? Ó, olhei aqui agora os indicadores e de cara eu vejo uma empresa que tem uma estrutura de dívida horrível. Além disso, eu preciso ver se essa empresa também não tem um histórico de corrupção, não tem um histórico de envolvimento, que várias empresas desse setor, elas foram bem penalizadas em várias operações da Polícia Federal, tá? Mas, nem entrando nesse critério, entrando só no critério aqui do endividamento. Essa empresa, a Brasil Foods, ó, a dívida dela é equivalente a 3 vezes quase o patrimônio que ela tem. Então imagina o seguinte, imagina que
Poxa, quanto que é o patrimônio do Vinícius? O Vinícius tem lá 1 bilhão em patrimônio. Tá, mas ele deve 2 no banco. Qual é o patrimônio real dele? Opa, a coisa é diferente, tá? Além disso, endividamento de curto prazo é super apertado. Então, só olhando a situação do endividamento, eu já com certeza sairia dessa ação. Mas, Vinícius, eu tô tendo 48% de prejuízo nessa ação. Será que eu tenho que vender? Vamos pensar no seguinte cenário. Hoje, a gente está com a taxa Selic em alta, tá? Essa empresa aqui, no início do ano, ela pagava uma certa quantidade de juros pela dívida que ela tem. No início do ano, a taxa Selic estava em 2% ao ano. Grande parte das dívidas das empresas é atrelada à taxa Selic. Então, a taxa Selic saiu de 2% ao ano, agora está em 6,25% com a decisão de hoje, e a projeção, que vai dar errado, nunca bate, mas a projeção é que chegue a 8,25%, a 8,5%, a talvez 9% até o final do ano. Então, essa empresa, no início do ano, estava pagando uma certa quantidade de juros, talvez no fim do ano ela vai pagar 4 vezes mais juros. Vai pagar 4 vezes mais juros. Só isso, nada mais alterando a empresa, já faz com que ela reduza o seu lucro absurdamente. Por quanto tempo a taxa Selic vai ficar alta? Não sabemos. Então, talvez o lucro dela seja amassado. Se eu pegar, não sei porquê, tá? Mas só no último trimestre ela teve prejuízo. Antes ela tinha lucro. Será que é impacto disso? Será que não? Não sei, porque eu estou olhando aqui em 1 minuto, né? Não estou nem entrando muito a fundo. Então, pensando nesse cenário, o que eu quero? Eu quero ter uma desvalorização de 48%, porque eu fiz uma seleção errada, eu investi nessa ação, talvez eu não sabia analisar o endividamento, talvez eu não sabia analisar ações, talvez eu segui uma recomendação, investi nessa ação, estou perdendo 48%, vendo ou espero voltar. Tem ações que nunca mais voltam, gente. Tem empresas que vão à falência, principalmente empresas super endividadas, em momentos de aumento da taxa Selic. Então pode ser que ela nunca mais volte. A empresa é grande demais para quebrar. Fala com a Evergrande, fala com Lehman Brothers. Não sei, né? Evergrande não sei o que vai acontecer. Mas assim, você está perdendo 48. Talvez você perca 80 se continuar. Talvez não. Talvez a melhor opção seria você não vender. Você só vai saber isso no futuro. Mas eu, no seu lugar, com certeza eu venderia. Por quê? Você vai ficar amarrado em um negócio altamente endividado. Você vai ficar amarrado em um negócio que por hora está dando prejuízo. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas com um risco muito alto, sendo que você poderia vender, pegar esse dinheiro que está lá, parado numa ação ruim, e investir em uma outra empresa que está muito mais preparada para ter rentabilidade. Uma outra empresa altamente lucrativa, endividamento controlado, não vai ser impactado pela alta na taxa Selic, pelo menos não de forma direta com endividamento, empresa barata, com bom preço, tem tudo para se valorizar. E você tá com uma âncora. Essa ação é como se fosse uma âncora te puxando assim pro fundo do mar e você tá tentando nadar e tem aquela âncora tatada e você precisa só tirar a corda do teu pé aqui, ó. Tira a corda do pé e deixa a âncora afundar. Você não precisa afundar junto com a âncora. Tá bom? Eu venderia por conta do endividamento. Eu recebo em dólar. Qual a melhor forma de investir? Vamos lá, depende. A forma como você recebe, ela não é tão relevante, tá? A pergunta mais relevante é onde você mora, onde você quer morar, e aí você vai definir em qual moeda você deve ter uma maior exposição. Então, por exemplo, digamos que hoje eu moro no Brasil e tenho a perspectiva de morar, por exemplo, nos Estados Unidos, quero mudar para os Estados Unidos daqui a 3 anos. Aí eu tenho foco. Ou eu tô aqui no Brasil, recebo em dólar e o meu objetivo é me manter aqui no Brasil. Então eu vou investir de uma outra forma. Então depende. Qual a melhor forma de investir? Em qual mercado você quer investir? Em qual moeda você vai gastar? Se você for gastar em dólares, por exemplo, eu vejo como o mais prudente você investir na moeda que você vai utilizar. Então, por exemplo, você investir no mercado americano. Tá? Se você por algum motivo quer ter uma parte dos seus investimentos no Brasil em real, aí você tem que aplicar o passo a passo do método investidor sempre em alta para você conseguir lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Se você vai morar na França, aí, entende? A depender de onde você vai morar, depender de onde você vai usar o dinheiro, você vai investir tendo como base aquela moeda.
Então, qual a melhor forma de investir? Depende. Eu precisaria saber mais do que em qual moeda você recebe, mas em qual moeda vai ser o teu custo de vida. Fundos imobiliários de tijolo rentabilizam menos que os fundos imobiliários de papel. Mas e no longo prazo? Qual a explicação? Qual a explicação para o quê? Para o rendimento do fundo imobiliário de papel ser maior que o de tijolo? Vamos lá. Quando a gente está falando de um fundo imobiliário de tijolo, eu estou falando de um fundo de investimento que reúne dinheiro de investidores, vai lá, compra imóveis e coloca esses imóveis para alugar. Tá? Via de regra é isso. Pelo menos o foco dos fundos imobiliários que a gente usa no método são aqueles que têm um mandato de renda. Ou seja, que o objetivo fim é gerar renda para os cotistas, os donos daquele fundo imobiliário, os investidores daquele fundo imobiliário. Então existe um imóvel físico ali, existe tijolo, existe um negócio palpável. Tá? No fundo imobiliário de papel, o que eu estou fazendo? Aquele fundo imobiliário de papel, ele não investe em imóveis físicos. Não é de carne e osso, mas de tijolo. Ele investe em investimentos ligados ao setor imobiliário. Que investimentos são esses? Ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. Investe em outros fundos imobiliários. Então, você investe em um fundo que investe em outros fundos. Ele pode investir também em LCIs, aquele investimento do banco, letra de crédito imobiliário. Ele pode investir que nada mais é que um empréstimo para o banco, tá? Ele pode investir em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que nada mais é que um empréstimo que a gente faz para uma empresa por meio de uma securitização, tá? Que eu não vou entrar tecnicamente no que é isso, mas o que é importante você entender aqui? Um fundo de tijolo, existe um imóvel físico por trás. Num fundo de papel, existe um empréstimo por trás ou a posse de ações ou de outros fundos imobiliários. Mas, via de regra, alguns poucos, tá? Alguns poucos têm ações de outras empresas, têm outros fundos imobiliários. Mas existem. A maioria dos fundos que têm uma rentabilidade maior, que tem, na verdade, um rendimento maior, são aqueles que emprestam dinheiro por meio de CRIs e LCIs. Então, como que os fundos fazem? Geralmente, eles pegam aqueles bancos que têm... Aqueles bancos menores, bancos pequenos, bancos médios que não têm uma situação financeira tão boa e eles investem nas LCIs daqueles bancos. E por isso eles têm uma maior rentabilidade. Eles pegam também, emprestam dinheiro para empresas por meio desses CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E essas empresas pagam um rendimento maior do que, por exemplo, a gente teria num tesouro direto. Só que eu sempre tenho que lembrar de uma coisa. O que é o investimento de renda fixa? É um empréstimo. Todo investimento de renda fixa é um empréstimo. Um investimento, por exemplo, em ações é um empréstimo? Não, é uma propriedade. Eu compro uma parte de uma empresa. Quando eu invisto em renda fixa, eu estou emprestando meu dinheiro para alguém. Tá, Vinícius, mas fundo imobiliário não é renda variável? É. Só que quando eu invisto num fundo de papel, o fundo investe em renda fixa. O fundo empresta dinheiro para bancos, o fundo empresta dinheiro para empresas. Qual é o grande problema disso? Sempre na renda fixa, quanto maior o rendimento, maior é o risco. Sempre na renda fixa, quanto maior o investimento, maior o risco. Por quê? Pensa você indo no banco, pegar um empréstimo. Como que é feita? O que é feito antes de você pegar um empréstimo no banco? É feita uma análise de crédito. Nessa análise de crédito, o pessoal do banco vai identificar qual é o nível de risco de emprestar dinheiro para você. Com base nesse nível de risco, o que vai acontecer? O banco vai cobrar uma certa taxa de juros pelo empréstimo que vai fazer para você. Tá? Então, quanto mais devedor, quanto mais histórico de devedor você tiver, quanto mais histórico negativo, quanto pior for a sua situação, maior é o rendimento. Como que funciona para as LCIs e para os CRIs? LCIs, quanto pior é a situação financeira do banco, mais o fundo imobiliário vai exigir de rentabilidade do banco para emprestar dinheiro para ele, para compensar o risco adicional. Quando o fundo imobiliário vai emprestar dinheiro para uma empresa, quanto pior a situação financeira da empresa, mais rendimento a empresa paga. Por quê? Para compensar todo aquele risco lá. Só que, dentro do método Investidor Sempre em Alta, a gente tem uma filosofia muito clara. A gente não é
o investidor do risco médio. Ele pega um monte de coisinha arriscada e no momento de uma crise tudo desaba. A gente foca em assimetria. O que é assimetria? Assimetria é a diferença entre o teu potencial de ganho e o teu potencial de perda. Então, por exemplo, quando você investe em ações por 10 anos, você tem um potencial de perda de 100% do valor investido e o teu potencial de ganho é 500 mil por cento ou mais. É natural várias ações, natural não, é comum várias ações no intervalo de 5, 10 anos subirem 500 ou 1000%. Agora, tenta perder 500 ou 1000% investindo numa ação. Não tem como. É impossível. O máximo que você pode perder é 100%. Então, na renda variável, e aqui estou usando o exemplo das ações, mas isso serve para ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, para tudo. Existe uma assimetria convidativa para eu buscar rentabilidade. Eu tenho um potencial de ganho muito maior do que o potencial de perda. Na renda fixa, eu não tenho essa assimetria. Por exemplo, eu decido ir lá investir num fundo de tijolo que tem um imóvel físico, que tem vários imóveis físicos, que estão alugados para vários inquilinos, super bem diversificado aquele fundo, e eu tenho, digamos, um rendimento de 8% ao ano. Ou eu invisto num fundo de papel, onde não existe um imóvel físico, existe empréstimo para empresas que dão prejuízo, super endividadas, certo? Que elas me prometem que vão devolver o meu dinheiro, só que elas podem quebrar no meio do caminho. Corrigido por uma taxa de juros de 10% ao ano. Aí eu ganho 2% ao ano a mais de rendimento em troca de um pepino gigantesco se vier uma crise forte que faça algumas dessas empresas irem à falência. Ah, Vinícius, mas tem lá, quando existe a emissão desses CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, existe um documento chamado prospecto que dá algumas garantias para os investidores, etc, etc. Tá bom, o teu dinheiro vai entrar na massa falida da empresa, você vai ficar anos em processo judicial para receber de volta esse dinheiro, muito corroído pela inflação, o que vai te fazer perder dinheiro no fim das contas. Então, assim, quando eu olho para um fundo imobiliário de papel, eu não vejo assimetria convidativa. Ou seja, eu não vejo potencial de retorno que justifique o aumento do risco. Então, eu aceito um retorno menor nos fundos de tijolo e não invisto em fundos de papel. Por quê? Porque o meu foco no fundo imobiliário não é esse. Eu quero multiplicação de capital lá nas ações. Eu quero proteção contra crises no Brasil investindo em dólar. Eu quero proteção contra crises internacionais investindo em ouro. Eu quero segurança e proteção contra a inflação investindo em renda fixa. Eu quero geração de renda, principalmente nos fundos imobiliários. Agora, desde que o retorno compense o risco. Quando o retorno aumenta um pouquinho e o risco aumenta pra caramba, eu estou fazendo um péssimo investimento. Entende? Então, isso é a explicação, isso que justifica os fundos de tijolo terem um rendimento menor que os fundos de papel. E isso, o que eu expliquei aqui, justifica o porquê eu não invisto nos de papel mesmo rendendo mais. Porque eu tenho uma compensação de um risco adicional muito maior que não justifica aquele pequeno retorno adicional que eu vou ter. Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou do que aprendeu aqui, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade, aqui embaixo tem um botãozinho de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nesse botão, porque assim você vai fazer as redes sociais entregarem para mais pessoas esse vídeo. E assim a gente consegue ajudar muito mais gente, tá? Você mesmo pode fazer isso. Pega e compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas, combinado nosso. 5 pessoas no WhatsApp e pelo menos um grupo no WhatsApp. Vão ajudar cada vez mais pessoas a conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Não me segue no Instagram ainda? @marinovinicius. Me segue lá, participa da próxima consultoria. Te vejo lá então, combinado? Um abraço, até mais.